Fala galera, beleza? Eu tô aqui pra mais um vídeo. Voltando aqui pra casa. Tô terminando. Acabei de terminar o último vídeo que vocês viram. E espero que tenham gostado. Eu vou chegar lá em casa, ver como que ficou o áudio. Eu andei de propósito um pouco mais rápido na rodovia para saber como que ia ficar o áudio com vento. Essa daqui é uma região que venta um pouco mais do que a região que eu costumo andar, gravar para vocês. E quero fazer esse teste de áudio. Tô com o microfone aqui ainda no capacete, não caiu. Opa, radarzinho a 60 aqui. E quero falar para vocês sobre um tema um pouco delicado. O Brasil nesses últimos dias, ele tá passando por uma situação difícil. Essa situação difícil é a situação política envolvendo o atual presidente do Brasil. Esse daqui não é um canal sobre política, mas é uma coisa que eu tenho que falar. Opa, dá seta, paga caro no carro e esqueceu de comprar opcional. E essa situação que o Brasil está se envolvendo é uma situação que, em minha opinião, vai causar uma crise muito grande. Hoje nós temos uma das maiores cargas tributárias do planeta em cima de uma população que está ficando cada vez mais pobre. Eu vi um vídeo no Instagram, o cara achou uma revista de mercado de 2020 e falou: filho, vai lá no mercado, me traz 2 quilos de café e, se eu não me engano, uma margarina. E ainda falou: e você pode ficar com troco. Hoje, com 20 reais, dependendo da marca, você não compra meio quilo de café. Isso é uma triste realidade que prova que o nosso poder de compra está cada vez menor. E o que é poder de compra? É o quanto o seu dinheiro realmente vale. Olha o Audizinho, que é azul bonito. Igual, quando o real foi criado, 100 reais era muito dinheiro. Hoje em dia é muito dinheiro para se ganhar, mas para se gastar não é quase nada. Se eu não me engano, em 2022, 100 reais era equivalente ao mesmo poder de compra de 18 reais do ano que foi criado o Plano Real. Ou seja, era 18 ou 20 reais. Ou seja, nós estamos com um poder de compra muito mais baixo. E o preço das coisas, desde que eu vi essa pesquisa, o poder de compra do brasileiro diminuiu bastante. Então a situação tá pior ainda. E o atual presidente tem uma dificuldade em entender que ele está no comando de uma nação, que ele tem que deixar muitas vezes a sua ideologia de lado para
conseguir evitar problemas relativamente bem graves. Ó, motinha legal essa em 4 rodas, 2 com 4 rodas, nunca tinha visto. E essas coisas que o presidente atual está fazendo está vindo a gerar algumas tarifas internacionais. Ah, por que a gente não taxa de volta? Porque não é interessante. Se a gente taxa de volta os produtos que a gente compra desse país que está taxando a gente, nós teremos problemas. Ah, por que nós teremos problemas? Nossos carros, por exemplo, Ford não fabrica mais carro aqui. É mais barato fabricar o carro nos Estados Unidos e trazer o carro para cá do que a gente fabricar aqui. Vou pegar, por exemplo, o Chevrolet. Se eu não me engano, a Chevrolet fabrica só um modelo de carro aqui. O resto vem de fora. Você vem pegar motos. Se eu não me engano, nenhuma moto é de fato fabricada no Brasil, a não ser a 150 e 160 de várias marcas. O que acontece é que elas são montadas, não fabricadas aqui. Ou seja, eles fabricam as peças fora do Brasil e simplesmente montam a moto aqui. O que não é legal para nossa economia. Você depender de peças da indústria de outros países e a gente ficar criando picuinha com eles e levar sanção econômica. Não é uma coisa nada inteligente fazer isso. E além disso, desde que o atual governo se iniciou, foi criado, se eu não me engano, 23 impostos novos e aumento de taxas. Ou seja, desde 1º de janeiro de 2023, o preço de tudo que você compra aumentou por 23 vezes e não em 23 vezes. O preço de coisas do dia a dia, como por exemplo o café, é meio difícil de falar isso, mas ele quadruplicou. Algo que é básico para muita gente. Por exemplo, o preço de chocolate, que muita gente come, é algo que não era para ser caro, porque a gente tem uma das maiores produções de cacau do planeta. O preço disparou. Eu lembro que no comecinho de 2023 eu pagava, se eu não me engano, R$32 no quilo do chocolate que minha mãe comprava para fazer brigadeiro para vender. Hoje eu pago R$80 no quilo. Então assim, é uma coisa que não dá para aceitar. Outra coisa, porque o Brasil tá
nessa situação atual. Nós aceitamos consumir muito mal. Quem é o país no mundo que aceita pagar 80 mil unidades monetárias, ou seja, 80 mil da sua moeda, e um carro feito de plástico? Só o Brasil, até onde eu sei. Nós temos países aqui na América do Sul, como a Argentina, mudaram o governo, saíram de uma chapa e foram para outra. Olha o que tá vindo aí, outra XJ. E nessa mudança de chapa, o presidente reduziu o tamanho do Estado, reduziu muitos cortes e diminuiu muito a corrupção. O que aconteceu? A moeda do país está sendo uma das que mais valorizam no mundo. Enquanto o Brasil é uma das moedas que mais está se desvalorizando no mundo. Tudo por causa da atual situação do país, que o governo atual gerou. Ah, mas por que isso? Simplesmente porque esse governo ficou no poder por 16 anos seguidos e destruiu o país. Com isso, teve um outro governo, teve uma pandemia e o governo atual voltou e jogou toda a culpa do que está acontecendo como o culpado é o governo anterior. Porém, pega um país destruído e uma pandemia que destruiu a vida de muitas pessoas e falar o culpado é o governo. Não, o culpado não é o governo. O culpado é uma situação que não podemos controlar. Além de tudo, mesmo com uma pandemia que fez o preço de tudo disparar, o governo atual é muito pior do que essa pandemia. Ou seja, o governo atual consegue ser pior para a economia do que uma pandemia. Isso é uma coisa muito preocupante, porque famílias trancadas em casa, sem produzir, é uma situação muito ruim para um país. Olha o Corvetão aí, o C6, quer dizer, um C5 na verdade. Uma das piores coisas que pode acontecer são Carai, velho. O povo não vai parar de furar o sinal, não? Aí, pessoas não produzindo num país inteiro. É uma coisa horrível que vai acontecer com a economia. Vai quebrar. Mas até 2022 a economia se recuperou e voltou a crescer. O atual governo simplesmente pegou e conseguiu fazer com que o poder de compra do brasileiro médio despencasse. Fez com que mais de 60, se eu não me engano, mais de 50% da população ou não trabalhasse ou dependesse de auxílios para sobreviver.
Isso é uma coisa horrível. E apenas metade da população tem que produzir para bancar outra metade. Esqueci de colocar na conta também. Da metade que o governo fez também ser funcionário público. Metade das pessoas ou são funcionárias públicas, ou dependem de auxílio do governo, ou estão desempregadas. Isso somente das pessoas produtivas. Então você tem que lutar para fazer com que pessoas para bancar muito mais gente. Isso é uma situação que não é legal para um país. E já é anunciado que o Brasil vai estar quebrado em 2027. Então se preparem. As coisas vão piorar muito. E eu vou ficando por aqui. Fui.